Ciência USP. Inteligência artificial é cada vez mais um tema do cotidiano. Mas será que ela pode nos ajudar a aprender algo sobre o funcionamento do nosso próprio cérebro? Esse é o assunto deste Ciência USP, que também vai falar sobre a forma da Via Láctea. Eu sou Silvana Salles e pelos próximos minutos você me acompanha em um mergulho na ciência. Mais uma vez, quem traz o destaque internacional para o Ciência USP é a Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP. Olá, Luísa. Qual é a notícia do mundo da ciência que você traz para a gente dessa vez? Uma pesquisa publicada na última semana na revista Nature Astronomy revelou que nas bordas da Via Láctea, onde a força gravitacional é menor, a nossa galáxia se deforma. Em vez de plana, ela tem o formato de um S levemente torcido. Seria como se ela tivesse empenada nas bordas. Essa deformação da qual você fala, a gente não consegue ver nem da Terra e nem com a ajuda dos telescópios que colocamos em órbita. Então, como é que os cientistas conseguiram chegar a esse formato da Via Láctea? Os cientistas se basearam em um método indireto, mas que permite extrair informação com bastante exatidão. Eles mediram as distâncias na borda da galáxia com a ajuda de uma categoria especial de estrelas, chamada de cefeidas. Elas são mais ou menos 100 mil vezes mais brilhantes que o Sol e com até 20 vezes mais massa. Por causa dessa massa, elas morrem jovens, ficando sem combustível milhões de anos depois de se formarem, o que é pouco tempo se a gente pensar numa escala astronômica. Como elas se expandem e se contraem, a luz das cefeidas muda regularmente. Usando esse brilho, que é variável, mas bem conhecido, os cientistas podem detectar a distância das estrelas cefeidas com precisão, com uma margem de erro bem pequena. E foi determinando a posição de mais de 1.300 cefeidas que os pesquisadores descobriram essa deformação nas bordas externas da Via Láctea. A Via Láctea não é a única galáxia torcida. Já foram detectadas mais de 10 com uma deformação semelhante. E os pesquisadores acreditam que a causa desse fenômeno seja o torque, que é uma força de rotação, associada ao disco de estrelas mais interno da galáxia. O princípio é o mesmo de uma maçaneta que a gente sempre instala na extremidade da porta. É que o torque é maior quanto maior for a distância do ponto em que a força é aplicada em relação ao eixo de rotação, no caso da porta, a dobradiça. Outra coisa legal é que essa descoberta foi possível graças ao trabalho de uma mulher, não é, Luísa? Isso, o uso das cefeidas para várias medições se deve muito ao trabalho de uma astrônoma norte-americana que viveu entre os séculos 19 e 20, a Henrietta Leavitt. Estudando as cefeidas de uma galáxia satélite vizinha chamada Pequena Nuvem de Magalhães, ela estabeleceu a relação entre o período e a luminosidade desses objetos, permitindo que essas estrelas variáveis fossem usadas como referência para outras observações. E o mais interessante nessa descoberta de agora sobre a Via Láctea é que, graças às cefeidas, os cientistas dos observatórios da China e de universidades australianas construíram um mapa 3D de um pedaço da Via Láctea. No mapa dá para visualizar direitinho essa deformação da nossa galáxia. As referências completas do artigo e também um videozinho que mostra esse mapa 3D você encontra lá no site jornal.usp.br. Obrigada, Luísa. Obrigada e até a próxima. Inteligência artificial foi um dos assuntos mais falados do mundo da tecnologia ao longo de 2018. E parte da imprensa já fez a aposta. O assunto vai continuar quente neste ano. No meio de tanta notícia, uma chamou nossa atenção. Alguns cientistas da computação vêm defendendo o uso dessa tecnologia como uma ferramenta para entender o funcionamento do cérebro. Fomos então conversar com especialistas para perguntar: será mesmo que a inteligência artificial pode nos ajudar a conhecer melhor o cérebro humano? Mas, para começo de conversa, o que exatamente é inteligência artificial? Quem explica é o Marco Dimas Gubitoso, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME. Existem várias definições, vou colocar a minha. Não vou nem dizer que é uma definição formal, mas para passar a ideia. É uma forma de você fazer o computador tomar decisões por conta própria. Se resume a pegar os dados, pegar informação dos sensores, dos dados de entrada, extrair informação sobre eles e tratá-los e responder de acordo. Procuramos o Marco porque ele participa do Neuromate, um centro de pesquisa que trabalha com a hipótese de que o cérebro é um estatístico. E para investigar essa hipótese, o centro reúne matemáticos, cientistas da computação e neurocientistas. Marco nos apresentou a outro grupo de pesquisa, do qual ele não faz parte, o LIANF. É a sigla do Laboratório de Lógica, Inteligência Artificial e Métodos Formais do IME.
A Renata Wasserman, que é uma das integrantes do laboratório, complementou a definição do conceito. IA é uma área toda de pesquisa, não é um objeto, não é um algoritmo. Hoje em dia muita gente confunde o que é inteligência artificial e o que é machine learning. Alguns dos sistemas, eles tentam imitar o funcionamento do cérebro. Então essas redes neurais são todas baseadas nos modelos cognitivos. As redes neurais são uma técnica de machine learning. Em português, aprendizado de máquina. Essa técnica tenta imitar a comunicação entre neurônios. Quem trabalha nesse campo é o André Carvalho, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos. São computadores que aprendem pela experiência. Então, aprende a resolver problemas, identificar situações de risco, por exemplo, identificar quando deve dar ou não um cartão de crédito para uma pessoa, se a pessoa está ou não com a dada doença, e assim por diante. Quando conversamos, André estava em Londres visitando o Instituto Alan Turing. De lá, ele contou que um dos motivos por que tanto se fala em inteligência artificial hoje em dia é que ela já faz parte do nosso cotidiano. Sem saber, a gente está usando o tempo todo. Netflix, quando você vai escolher um filme, você tem um sisteminha de IA lá que recomenda, baseado nos seus gostos, ou no gosto de pessoas que são parecidas com você, que filme você gostaria mais de assistir. Quando você vai no Facebook, ele também recomenda a você alguns relacionamentos. A Spotify usa para recomendar música, assim por diante. Os bancos também já usam para liberar ou não empréstimo bancário. Agora que sabemos o que é inteligência artificial, vamos ver como é que ela pode ser um caminho para conhecer melhor o cérebro. Os cientistas que defendem esse uso da tecnologia vêm principalmente de uma área chamada computação cognitiva. Esther Colombini, do Instituto de Computação da Unicamp, trabalha com robótica inteligente. Uma das coisas que ela pesquisa é algo como uma irmã da computação cognitiva, é a robótica cognitiva. Existe uma linha da computação e, mais recentemente, uma linha da robótica que tem tentado trazer modelos computacionais e para a robótica inspirados no entendimento de como o cérebro humano funcionaria. Então, tentar trazer, por exemplo, processos de aprendizado por reforço, que é uma das formas que a gente aprende, aprendizado por imitação, modelos de emoção, memória e etc. Tentar trazer um pouco desses elementos, não só para entender como isso funciona no ser humano, mas para aproveitar aquilo que a evolução já fez, se tornar uma máquina, assim, uma máquina entre aspas, né, de qualidade, que é o ser humano, e copiar de alguma forma ou tentar trazer essa inspiração para a robótica. Esther acredita que a inteligência artificial pode ser um bom modelo para estudar o cérebro. O cérebro humano a gente não consegue entender ainda nem como ele funciona por si só em várias funções, mas boa parte do aprendizado humano ele depende da interação com o mundo. E o robô ele tem essa capacidade de poder interagir, é óbvio que numa dimensão diferente, mas a possibilidade dele interagir com o mundo e da gente aprender a partir dessa interação de alguma forma permite com que a gente avalie inclusive os modelos de aprendizado humano, dadas todas as suas proporções de migração de plataforma, de ser um ambiente muito mais restritivo, da máquina não ter a complexidade do cérebro humano. André Carvalho, da USP em São Carlos, lembrou de alguns exemplos de estudos que combinam a neurociência com a inteligência artificial. Há muito tempo atrás, o sonho é que com as redes neurais você conseguia entender como funciona o cérebro, só que elas eram muito simples, tinha muita coisa fora na hora de tentar modelar o cérebro. Mas tem pesquisas hoje em dia que procuram, por exemplo, ver a imagem de uma ressonância magnética para ver quando você está sorrindo, quando está triste, quando está fazendo algum exercício, como que isso interfere no funcionamento do seu cérebro, ou seja, como é que o sangue circula no seu cérebro. Isso é importante porque o fluxo de sangue está diretamente correlacionado com a atividade dos neurônios. Eles pegam essas imagens e tentam tirar, por exemplo, o estado físico da pessoa, ou o estado cognitivo também. E aí você consegue entender melhor como o cérebro funciona. E no Brasil tem gente trabalhando com isso, bem nas faculdades de medicina e de física. Mas outros pesquisadores são mais céticos em relação ao uso de técnicas de inteligência artificial nesse sentido. É o caso da Leliane Barros, do LIANF, o mesmo laboratório da Renata Wasserman que você ouviu no começo desta reportagem. Talvez a gente venha ter alguma compreensão sobre o comportamento, mas não sobre os modelos cognitivos, de fato. O comportamento é o que você vê de fora, como o humano pode agir diante de certas situações, diante de certos cenários, mas como de fato as cognições acontecem, né? O processo acontece internamente no cérebro humano. Atualmente eu não vejo isso como um foco de pesquisa muito abrangente.
Para finalizar essa conversa sobre as possibilidades de aproximar a inteligência artificial ao estudo do cérebro, André fez uma analogia interessante. É como um avião. Nosso modelo se inicia em ser um pássaro, mas o melhor avião é aquele que não bate asa, ou aquele que tem uma hélice, por exemplo, como são os drones atualmente. Então ela serve de inspiração, mas não precisa levar ferro e fogo. Aquilo ali é uma obra que é a obra da natureza, de evolução da natureza. Não necessariamente é a melhor obra de engenharia. Às vezes você consegue uma solução melhor de engenharia para fazer a mesma coisa. Este Ciência USP fica por aqui, mas você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. A nossa @ é Ciência USP, tudo junto, sem acento. Este episódio contou com a produção do Marcos de Rosa, a participação da Luísa Caires, a edição de som do Rafael Simões e a consultoria científica do João Vitor Cabral Costa e do Rafael Augusto Pereira de Oliveira. A vinheta do Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos. E na apresentação, eu, Silvana Salles. Até a próxima! Ciência USP.